Bom dia, muito bom dia, ouvintes da Flores FM. É sempre uma alegria, né, uma honra nós estarmos aqui e podermos, né, nessas oportunidades que a vida nos oferece, levarmos a todos vocês que nos ouvem, que nos acompanham, os princípios maiores do Evangelho de Jesus. Nosso objetivo é realmente nós trazermos o Evangelho de Jesus aos nossos dias de uma forma compreensível, de uma forma humana, onde que todos nós nos aproximando dessas grandes verdades, possamos fazer a nossa pequena parte e assim, um pouco na parte de cada um, verdadeiramente transformarmos a nós mesmos e transformarmos tudo aquilo que nos cerca. Até porque o próprio Evangelho, ele requer a transformação interna, ele nos convida à morte, né, como dizia Paulo, do homem velho, para que renasça dentro de cada um de nós um homem novo. Então, nosso querer, né, é exatamente isso. É nós, como pessoas, sermos melhores e também levarmos a todos vocês para que também, como pessoas, sejamos, né, mais atentos ao nosso dia a dia, colocando em prática aquilo que estamos a aprender. Bom dia, Antônio. Bom dia, Alessandro. Bom dia a todos. A dificuldade do aprendizado da lição, né? Porque nós não... Eu acredito que a gente dificilmente percebe as coisas que precisa fazer, as transformações, a mudança que nós estamos muitas vezes estacionados numa posição relativamente confortável da nossa vida, mas que nos dá segurança. Às vezes não é nem confortável, às vezes é a segurança que ela nos proporciona, porque a mudança ela traz um certo desconforto, ela traz uma situação nova em que nós precisamos nos abrir. E acredito que de forma inconsciente a gente bloqueia isso, retém essa possibilidade. Mas, mesmo que inconsciente, a gente tem que lembrar frequentemente de que precisamos, mesmo não sabendo exatamente o que precisamos mudar. E uma ferramenta importantíssima para essa transformação é o Evangelho, porque cada vez que a gente abre uma página dele, ele está falando da nossa vida. Ele está nos se reportando a forma como a gente é. Então, essa possibilidade de reflexão, ela vai possibilitando que essa comodidade inconsciente, ela venha a se tornar consciente, que eu venha a perceber o quanto eu estou deslocado de uma proposta. É por isso que e abençoados somos, né? Porque temos acesso ao conhecimento, buscar a verdade vos libertará, né? De que verdadeiramente existe toda uma estrutura, né? Onde que demonstra aqueles dois pilares que a gente sempre coloca, né? A questão material e a questão espiritual. Então, se eu não tenho uma base, né? Se eu não tenho uma medida de quem eu sou e onde eu estou, fica muito difícil essa vitória, né? Porque na realidade é a vitória do espírito sobre a matéria, né? É tu ser senhor e não escravo. E todo o evangelho é desapego. E todo o evangelho ele te conduz, né? A tu largar, a tu soltar uma coisa que hoje é primária, necessária. Então, às vezes é um contrassenso, às vezes parece, né? Deus te dá toda uma estrutura espetacular, mas em contraparte, tu tem que largar tudo isso. Tu não pode usufruir da forma como tu quer. Tu tem que... Então,
Parece um contrassenso, mas na realidade é que a nossa visão ela é estreita, né? Nós achamos que nesse nível material é tudo que existe. E não, né? Na casa do Pai existem muitas moradas, existem muitos degraus evolutivos. E nós estamos nesse degrau. E quando nós saímos desse degrau, nós estaremos num outro degrau fazendo as mesmas coisas, né? Com os atrativos, com as imposições, com as dificuldades, né? Onde cada alma, dentro dessa estrutura, ela vai trabalhar. Ela vai trabalhar, ela vai fazer o seu melhor. E hoje, a gente sabe que as almas que fazem o melhor, dentro daquilo que os nossos irmãos maiores nos ensinam, são aqueles que vencem a matéria, né? Vencem, que eu digo, que são senhores da matéria, né? Ou seja, que eles se utilizam da matéria como uma forma de evolução e não como uma forma de apego, né? De propriedade. Essa é a grande diferença. Por isso que o conhecimento é importante, né? Que é aquela história que a gente aprende quando fica com uma certa idade. Tu sabe que aquele excesso ou aquele tipo de comida te faz mal. Tu vai comer? Né? Mesmo que tu goste. Exato. Mesmo que tu goste. Tu vai comer? Tu não vai comer. Agora, quando tu é jovem, né? Tu não conhece. Tu então, não percebe a relação, né? exato. Aí tu come uma vez, te dá dor de cabeça. Tu come outra vez, te dá dor de cabeça. E diz, pô, toda vez que eu como, me dá dor de cabeça. Então eu vou ter que parar de beber ou parar de comer esse tipo de coisa porque não me faz muito bem, né? E aí, então, se tu não tem uma base espiritual, né? Uma base de quem que tu é e onde é que tu tá, verdadeiramente fica difícil tu ter essa força, né? De te posicionar e de dizer, não, né? Eu só vou até aqui. E de tu te fortalecer no outro lado, né? Sim. Aquilo que tu falou há pouco, né? A questão do conhecimento, porque a gente pensa, às vezes, conhecimento é absorver livros, simpósios, palestras, também é. Mas o conhecimento é algo muito amplo, né? É experiência adquirida em todas as interações que tu vai ter, seja com alguma coisa material, uma ferramenta de trabalho, Sim. inclusive tu adquire experiência porque tu aprende a utilizar ela de uma forma melhor, mas também nas relações, porque a questão dos espaços que a gente começou falando, né? A questão do espaço entre um e outro, a liberdade, a responsabilidade, o respeito, tu vai aprendendo isso através da convivência. Então tu diz, pá, se eu faço isso aqui, eu gosto, mas vai atrapalhar o fulano. Então, tu vai começar a limitar, porque tu não quer também que ele também invada a tua privacidade de uma forma que te agrida. Então, o conhecimento é ampliação da nossa consciência, né? Da É. onde a gente está. A questão do entendimento do eu, do lugar e da relação. E até um conhecimento místico, profundo, né? E Também? individual, né? Jesus diz de que adianta tu ganhar o mundo e perder a alma, né? E aí, então, nós buscamos o conhecimento, faz palestra e tal, aí tu te cuida, tu malha, tu é uma alma, assim, digamos, útil, né? Tu faz um monte de coisas boas, tanto para ti como para o ambiente que te cerca, mas tu não tem uma relação mais estreita com o princípio da coisa, né? E aí tu nota que tu vai morrer um dia. Tu vai morrer, todo mundo vai desencarnar, né? E aí, o que vai... toda essa tua segurança que tu tem no trato daquilo que tu domina, aonde isso tudo vai parar? Né? O que te garante? Então, é toda uma relação muito particular de Deus acima de todas as coisas, amar a Deus sobre todas as coisas, né? E de cada um de nós termos essa consciência viva, né? De que estamos momentaneamente aqui e que a coisa como um todo é muito grande e a coisa, ela continua, né? Então, aí a gente vai pedir, pá, mas então
naquele exemplo, né, daquela pessoa que faz tudo certo, que ela se cuida, é uma pessoa que faz o bem e tudo, né? Ah, como é que ela vai se comportar, né? Ou o que que ela, aonde ela vai se apoiar para estar tranquila se ela está fazendo tudo certo? É a questão da relação que ela tem com o pai dela, né? Que é Deus. Que se indiferente ao que aconteça, tu está tranquilo, tu tem paz de espírito, né? Tu fez tudo o que tinha que ser feito. E se tu acredita num Deus que é Pai bom e amoroso, haverá Ele, né? Então tu tem medo de quê? Uhum. Tu tem medo de perder, mas se não é teu. Tu tem medo de sair daqui para outro lugar, mas se tu não sabe, então quer dizer, alguma coisa está errada. Nesse tempo todo que tu teve, tu não dedicou um tempo para entender esse tipo de coisa. E como tal, ela te perturba, né? O Haroldo Dutra, né? É. Ele fala de uma, entre outras Dutra coisas, Dias. Dutra Dias, entre outras coisas, dessa situação que nós não temos uma casa ainda definida. Por isso que a gente está sempre indo e vindo para onde não se sabe, como aqui também não se sabe. A gente está sempre em constante mudança de estado, de estado não, de habitação, vamos chamar assim. E isso é para a gente refletir, né? Porque a gente amontoa, como se a gente levasse ou retornasse para de novo dar continuidade para aquilo. Essa semana, acho que até foi ontem, que saiu uma reportagem, vamos dizer assim, de que o primeiro ser humano conseguiu atingir a meta de 1 trilhão deve ser dólares, né? Mas aí, a primeira coisa que eu pensei assim, sim, mas é colocando dentro de uma proposta de entendimento, os nossos corpos são iguais, eles obedecem algumas leis, não uma, algumas leis, inclusive de deteriorização, que daqui um pouco todo esse, às vezes, um trabalho incessante, não sei se é esse o objetivo, mas enfim, o trabalho de atingir metas materiais, ela não se sustenta. Então, foi falado, né? Tu disse ainda na introdução ali da questão do desapego, né? Do quanto a gente precisa entender aonde a gente está para trabalhar, para utilizar esse todo com uma visão de continuidade espiritual, não material, né? Porque muitas vezes nós amontoamos, e isso é muito natural, muito comum, quando na verdade a gente não consegue utilizar tudo isso, uma grande parte não se utiliza, a gente não divide porque é nosso, a gente não permite porque o outro não faz parte desse meu círculo. Então, eu disse antes também, né? A questão do evangelho, cada vez que a gente abre ele, ele nos traz uma mensagem para nós. Não é pro outro, o do trilhão, o do bilhão, o do milhão, não interessa. É para mim. Como é que eu vou organizar a minha vida dentro daquilo que eu entendo que ele me mostra? A vida, ela te mostra, né? Então, digamos assim, que a vida, ela te deu um camelo, né? E tu tem que cuidar daquele camelo. E a vida, por situações, ela te deu 100 camelos, né? Uhum. Tu tem que cuidar daqueles 100. Só que o que que acontece? O evangelho, ele nos nivela. O evangelho, a lei, nos nivela, né? Então, se tu tem um camelo e chega uma pessoa para ti e te pede, digamos, né, alguma coisa em relação, ela diz assim, ó, me empresta esse camelo para ele puxar tal coisa, depende da atitude. O evangelho vai te dizer o quê? Faça os outros que tu gostaria que te fizessem, né? Aí tu empresta. Aquele que tem os 100 camelos seria a mesma coisa, Pode né? emprestar para 100. Né? Eu não digo, ele pode emprestar Pode. para 100. Por quê? Porque ele tem muito mais. Abundância. Muito mais. Então, essa questão da posse, do ter,
ela é útil. Inclusive, Jesus fala disso, né? O livro dos Espíritos fala disso, da qualidade boa que tem a riqueza, desde que bem usada. Então, esse nosso irmão, que hoje ele tem mais de $1 trilhão, né? Ou seja, ele tem um monte de camelos, dá trabalho que tá louco cuidar, mas gera também um monte de coisas boas. Agora, o que realmente vai ser contundente é a maneira como ele conduz, né, a vida dele com todos esses camelos, né? Será que tu tem lá 100 camelos e aí eu tô precisado, eu chego ali para ti e te peço alguma coisa e tu diz, bah, tu vê, né? Não tô podendo. Não tenho, mas vamos fazer assim, ó, se tu me der isso aí que tu tem, eu te ajudo de outra maneira, ainda te tiro o pouco que tu tem para ter mais ainda. Isso é uma coisa. Agora, tu tem aqueles 100 camelos, o cara chega ali e te diz, olha, eu preciso, né, que tu me empreste, que tu me ajuda, e o cara prontamente faz isso, é outra história, né? Por isso mesmo que o próprio Jesus diz que é mais fácil entrar, né, um camelo, olha por que eu falei do camelo, né? E falei sem pensar. Jesus diz, é mais fácil entrar um camelo por um buraco de agulha do que um rico no reino dos céus. Mas ele não diz que todo rico se perde. Ele diz da dificuldade que é tu lidar com a riqueza. Os apegos, né? Os apegos. Porque por isso que hoje, é difícil, né? Hoje nós vamos trabalhar exatamente isso que foi aberto o Evangelho, né? É um outro tipo de apego, né? É outro tipo de apego. Não é um apego material. Sim. Jesus diz, né? Todo aquele, aqui ó, todo aquele que tiver deixado por meu nome sua casa, seus irmãos, suas irmãs, o seu pai, a sua mãe, a sua mulher, os seus filhos ou suas terras, por isso merecerá, tiver deixado por meu nome, né? Terá por herança a vida eterna. Então, quer dizer, tu tem que largar tudo. Só que, claro, que hoje em dia... É uma proposta, né? Hoje em dia grande. não é admissível, né? Que nem aquele rico, rico não, é um jovem rico que chega para Jesus e diz, Senhor, o que eu faço para ter a vida eterna? Aí Jesus diz, o que está escrito lá na lei, né? Aí ele diz, não, mas isso eu tenho feito. Eu tenho respeitado pai e mãe, eu tenho ajudado os pobres, eu tenho feito isso. Aí então Jesus diz, então se tu quer realmente, né, ter a vida eterna, vende tudo aquilo que tu tem, dá tudo para os pobres e me segue. Aí fica difícil. Não, vende tudo, dá para os pobres, né? Abandona tudo. E me segue. Aí o cara, deu uma tremida, né? Porque ele dizia, inclusive, que ele obedecia os mandamentos, sim, né? ele fazia tudo certo. Que é que nem aquele rico, tu vai lá falar esse de 3 trilhões. Sim. Ele ajuda milhares de pessoas mais do que eu e que tu junto. O que ele gera de empregos e bem-estar para de riqueza, famílias, de bem. É tipo uma árvore centenária e uma árvore de 10 anos. Uma produz pouco e a outra produz muito, né? Então ele vai produzir muito. Mas às vezes ele, no contexto dele, ele faz o bem. Mas construir o reino de Deus, né, é uma construção interna, num relacionamento externo de construção, né? Quando vem o teu irmão e te pede, né? Quando veio aquele outro cara, esse exemplo desse cara que é rico, né? Ele sabia que aquele cara estava com a empresa falindo. Ele ajudou para que a empresa ia ou ele simplesmente esperou um pouco mais para que falisse mesmo e comprasse, barganhasse o preço? Pegar um preço melhor. Tu entendeu? E se achando desperto. Então, quer dizer, nós estamos julgando. Nesse quesito é uma questão muito particular dele, né? Porque na cabeça dele é assim. Mas, na consciência dele, se tu tivesse com uma empresa quebrada e tu fosse pedir para um amigo teu que tinha trilhões para que ele te ajudasse para te tocar a empresa,
O que tu pensaria da ideia dele não te ajudar te alegando coisas para que tu te ferrasse um pouco mais e depois tu entregasse aquilo que era teu, que tu construiu por uma barganha? É justo? Não é justo. E nós estamos utilizando uma ideia hipotética, né? Não Sim. é algo que aconteceu só em cima de um fato, usando situações para que a gente entenda e haja da forma correta, né? Todos Sim. nós. A gente se posicione de forma Sim. positiva. Claro que quando a justiça, a lei, dentro de uma família, ela tem que atender todos dentro da mesma família e da mesma maneira. Claro, respeitando o momento evolutivo de cada um, né? E as leis de Deus, nosso Pai, é como de Jesus. É como a luz do sol. A luz do sol, ela não mede para ir lá no charco, ir lá no pântano, né? A luz do sol, ela só é. Ela vai, né? Então é assim que funciona. E a lei é a mesma coisa. Mas a lei se estende a todos. Desde o mais pequeno até o maior de todos. Por isso que muitas vezes aquele mais pequeno que atende e que faz a vontade do pai dentro da casa, né, ele é tido como grande. E muitas vezes aquele que é grande, né, materialmente falando, entre nós, mas que não faz a vontade do pai, que não ajudou o irmão que estava com problema, para ter, às vezes lá, ele vai ser menor lá. Por quê? Porque ele não soube conjugar. Então, pode ser que esse cara seja infinitamente muito mais bom e evoluído do que todos nós juntos. Mas o risco dele se perder é muito grande. Por quê? Porque ele tem mais de 100 camelos para cuidar. Isso dá uma mão de obra terrível. Cuidar de um dá trabalho, cuidar de 100 muito mais, né? Exato. Mas uma coisa que tu falou ali que é interessante repetir é que para criar esse reino de Deus, o reino dos céus, dentro de nós, a gente precisa trabalhar nesse âmbito aqui, né? É na relação com o outro. Não é só rezando e depois é terrível, porque como é que tu vai ter donar de uma coisa que não é tua? Jesus diz, né? Se te pedir a jaqueta, tu dá também, né? Se te pedir a túnica, tu dá também o teu casaco. Entendeu? Então, como é que tu vai te apropriar de uma coisa que não é tua? Então, digamos que tu tem um entendimento profundo de espiritualidade, né? Aquele cara vai lá te pedir ajuda, tu não vai medir esforços, porque tu sabe que tudo que é teu, que tu tem, não é teu. Foi Deus, digamos, né? Pela força das coisas, que colocou na tua mão. E que tu, nesse momento, pelo fato do teu irmão ter te pedido ajuda, tu tem obrigação de ajudar. Porque o próprio Jesus diz isso, né? Cada vez que tu atendeu um desses mais pequenos, foi a mim que tu atendeste. Aí que tá. Tu tem e cada vez que tu negasse, foi a mim que tu negou. Tu tem obrigação, porque tu tem e ele tá te pedindo. Isso. Ai, não, mas ele não presta, vagabundo sem vergonha. O problema é dele. Exato. O problema é dele, mas ele veio a ti. Ele veio a ti. E tu fez o quê? Ah, mas o que eu tenho foi sofrido e tal, e se eu ia dar para ele, ele ia botar fora de novo e a empresa dele estava quebrando, ele ia quebrar, eu ia perder. Entendeu? O cara não entendeu nada. Sim, as justificativas são sempre puxando para trás, né? Sim, te garantindo. E por isso que eu disse, o cara não entendeu nada de vida. Porque na vida nada é teu. Nada é teu. A nossa relação com Deus, ela precisa ser melhor entendida. Sim, porque tu só usufrui, mas não é teu. E até para entender por que eu tenho algumas coisas, né? Um trilhão, por que eu vim com essa, vamos dizer, com essa responsabilidade de gerir os 100 camelos e o outro não tem nenhum. Por que eu tenho essa possibilidade de ter o casaco e o cara tá com frio e tá me pedindo? É que é o uso que cada um faz quando teve, né? Tá lá na parábola dos talentos. Muito bom, servo bom e fiel. Como foste fiel no pouco, dar-te-ei poder. Então, aquela alma que ela trabalha, né, dentro do sistema, honrando o Senhor estende sobre ele, né, responsabilidades para que ele continue honrando, né, pela utilidade que ele tem e pelo trabalho que ele faz. Fazendo a roda girar, né? Fazendo a roda girar, enquanto que o outro, servo mau e preguiçoso, né?
Tira até aquilo que pareça ter. Pareça ter. É. Pareça As ter. palavrinhas são importantes, né? Por que pareça ter? Porque nada é teu. Porque não é dele, é. Porque não é dele. É, Pareça é ter. temporário Exato. essa Tira. utilização. Tira daquele que tem 1 e dá para aquele que tem 10. Porque quem muito tem, muito terá. E aquele que o pouco tem, né? Até o pouco ser-lhe-á tirado. Então aquela alma que fez um mau uso, né, daquilo que lhe foi emprestado, ela vai perder. Ela vai perder. Agora, aquela alma, né, que faz um bom uso, ela vai ter cada vez mais. Né? Para cada vez usar melhor, né? Para usar Porque ela melhor. tem essa Só capacidade. que tu usar de uma forma coerente e correta um camelo é fácil. Agora, tu gerenciar 100 é bem mais difícil. Uhum. Muito mais difícil. Por Requer isso habilidade, né? por isso que a riqueza ela é uma prova Uma prova. no ambiente material. Uhum. Né? Uma prova de aprendizado para De grandeza de alma. Não é para a gente afundar, né? Para se Não. perder, ou como diz, né? Sim. Para não entrar no reino do céu. Sim. Não, é para utilizar o domínio sobre ela para ampliar. Aos pouquinhos, né? Sim. Sim. É que... Um camelo para depois chegar a 2. Exato. E digamos assim, a partir do momento que, né, a gente entende, digamos, que a coisa, ela, entre aspas, ela está certa, né, tu simplesmente, como é que se diz? Se isso não é teu, tu não pode ter posse. Te foi emprestado. E aí o cara te pede emprestado. Aí tu não empresta porque é teu, mas não é teu. Esse é o problema. Esse é o problema do evangelho. Tu entende? O problema humano. Tipo, não é teu, certo? Uhum. Essa jaqueta não é minha. Ela me foi emprestada. Aí tu chega e tu me pede ela emprestada. Aí eu não te empresto. Mas se ela não é minha, eu não posso não te emprestar. Tu entendeu? Então, é muito difícil esse entendimento maior. É que ele é conflitante com os interesses Exato, que a gente tem, né? porque como tu acha que foi tu que conquistou ela, ela é tua, mas ela não seria tua. Né? A tua conquista foi baseada numa questão que envolve a estrutura onde tu tá, né? Que envolve todas as coisas como elas são. Porque se não fosse para ti ter essa jaqueta, tu não teria. Então ela não é tua. Aí vem o cara e te pede emprestado. E aí tu nega. Quando tu nega, achando que é tua, tu fez o quê? Tu negou o Senhor. Uhum. Tu negou teu pai. Porque ele te disse o que tu deve fazer, né? Ele te disse o que tu deve fazer. Tá Diz essa guardado, jaqueta, né? bonitão. É. Não é tua. Tu vai ficar com ela por um tempo, mas... Não é tua. E se tu alguém te emprestar pedir- ela, eu te dou outras muito melhores. Mas tu tem que emprestar ela. Só que a gente não confia nessa promessa que ele vai dar jaquetas melhores para nós. Né? A gente não acredita nisso. A gente acredita no calorzinho dessa jaqueta que está me dando agora, cara. Eu não vou dar minha jaqueta. Simples É assim. falta de confiança. Ah, então me dá primeiro a outra que eu dou essa. Sim. Não tem como. Tu entendeu? Então, realmente, existe uma necessidade muito grande nossa de nós estudarmos, né? De nós compreendermos assim, o tamanho, né? Da onde nós estamos metidos, né? Nessa questão. Sim, porque chegam lá para o Sai Baba, né? E aí dizia assim para ele, numa entrevista dele, né? Eu já falei, eu acho isso na rádio, numa entrevista do Sai Baba, que foi um grande mestre, acho que foi indiano, não sei se ele é indiano, mas enfim. E aí pedem para ele, né, da situação do momento e tal, e aí ele explica, aí ele diz, mas Sai Baba, como explicar, né, um mundo tão violento, um mundo tão do jeito que ele está hoje, né? Aí ele diz, não, mas o mundo não está mais violento, o mundo não está pior, né? Aí ela diz, mas como? Aí ele diz, não, vou te dar um exemplo.
Aí ele dá um exemplo, diz, imagina que tu tenha lá no porão da tua casa, né, lá no porão da tua casa, uma lâmpada de 40. E aí depois de um tempo tu vai lá e tu troca, tu bota uma lâmpada de 100. Né? Porque para a pergunta que ela fez, ela disse, não é que o mundo esteja mais violento, o mundo está mais iluminado. Aí ele disse, mas como iluminado? E aí ele diz, então, imagina o porão, né? Tu tem uma lâmpada de 40 e tu vai lá, tu bota uma lâmpada de 100. O que vai acontecer? Né? Aqueles cantos que tu não enxergava, aqueles detalhes que tu não via, Aquelas sujeirinhas. né? Aquelas sutilezas, tu vai enxergar. E é o que está acontecendo hoje. É. E o interessante que num mundo iluminado como nós estamos, ao invés de nós nos iluminarmos, nós ficamos cuidando da sujeirinha do canto, nós ficamos cuidando daquela aranha que a gente não sabia que estava lá. Como pode aquela aranha estar ali naquilo que é meu, fazendo aquilo que eu não quero? Que vai me pegar, inclusive, vai me picar, sabe? É. Então, nós estamos vivendo num tempo único, é claro, porque o tempo é linear, né? Ele é único. Mas nós estamos vivendo em tempos iluminados, onde que tudo isso que a vida está nos oferecendo, a gente tem que usar para o nosso crescimento interior, como forma de entender quem é que tu tá, quem é que tu é e onde é que tu tá. Agora, a partir do momento de que, como o mundo está mais iluminado e nós somos sabichão, nós estamos controlando tudo. Bah, mas tu vê tem aquela rachadura, tu vê tem aquele risco, olha aqui, ó, tem aquele lance lá na parede, ó. Tu entendeu? Se não tivesse iluminado, eu não enxergaria aquilo lá. Então, quer dizer, nós estamos, mesmo em tempos proféticos e iluminados, nós estamos bem atrapalhados. Uhum. O ser humano está, espiritualmente falando, doente. Doente. Por quê? Espiritualmente falando, ao invés de ele entrar dentro de si e encontrar Deus nosso Pai, encontrar as verdades dentro de si, ele continua se jogando para fora. E o tombo vai ser feio. E o tombo vai ser feio. Porque são tempos... olha aqui em cima dessa mesa. Em cima dessa mesa nós temos o Evangelho acessível, nós temos livros profundos, acessíveis, nós temos acesso a tudo isso. Nunca em toda a história humana o ser humano podia ter acesso à informação. Hoje nós podemos. E mesmo assim, tendo acesso à informação, buscar a verdade, que eu já falei hoje, que a verdade vos libertará, o que nós fizemos? Continuamos controlando o rabo do outro. Perdendo um tempo, ao invés de nos espiritualizarmos ou iluminarmos, né, como você disse, cultuando ou nos alimentando de coisas estúpidas. E nos achando os grandão, a tal ponto que vamos ler aqui e eu duvido se alguém entende alguma coisa. Sim. Tu entendeu? Porque o título é Moral Estranha, né? Moral Estranha. Assim, pega-se a descrição e não se entende o que ele quis dizer com isso. Sim. Olha aqui, ó. Uma grande multidão de povo acompanhando com Jesus se volta para ele. Não, uma grande multidão de povo caminhando com Jesus. Caminhando com Jesus. Ele se volta para eles e lhes diz: se alguém vem a mim e não odeia seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos, suas irmãs e mesmo a própria vida, não pode ser meu discípulo. Tipo, não pode me seguir. Como assim? O que tu quer dizer com isso? Tu entendeu? Entendeu? Então, para onde tu está indo? Porque o que nós temos de contundente que vale e tal, é tudo isso que tu falou. O que tu está oferecendo para nós? Tu está louco? Ele está dizendo que tem que odiar isso, inclusive. Sim. Tem que, no termo como se entende, não só desprezar, mas detestar, tu tem que... Não dá, porque o primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. Né? Então, tudo que vem depois, tu teria que meio que desprezar. Porque uma isso, escala, né? Isso não é relevante. Que é aquilo que nós lemos lá na semana passada, né? Nós lemos lá que era de Aristóteles,
né? Como é que tu vai amar a riqueza, que é uma coisa mais estranha do que tu mesmo, né? Então ele diz assim: vocês não podem amar essas coisas que são temporárias. Vocês têm que amar a mim, né? Que aí vocês vão ter aquilo que é verdadeiro, aquilo que é eterno. E aí ele diz: todo aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meus discípulos. Assim, todo aquele que dentro de vós não renunciar a tudo que tem, não pode ser meu discípulo. E aí o ser humano interpretou isso aí como, aí os padres não têm nada, né? Renunciaram tudo. A pessoa física não tem, mas a instituição tem, né? Que daí não tem problema. Sim, Aí não sou eu. mas tu que pensa que eles não têm nada. Não, aqui tem a explicação no rodapé Da palavra, né? da palavra Odiar. originária do latim, grego, que significa amar menos. Né? Não Mas é odiar. um vocabulário mais limitado utiliza a mesma palavra para várias coisas. Então, para nós, o odiar tem um significado. E aqui, o que ele estava querendo dizer É amar menos. Por isso que eu falei em escala, né? Então, é bem isso. É Deus Isso, em exato. primeiro, o próximo e essas outras coisinhas, inclusive tu, tá bem depois, vem depois. Não, né? até o ponto que ele mesmo diz: buscai o reino de Deus e a sua justiça e o resto, que é o próximo, o cachorro, a galinha, o cavalo e o camelo, vos será dado tudo de acréscimo. Né? Tudo aquilo que a gente bota em primeiro plano Exato. é o resto. Exatamente. Momentaneamente. Sim. Por isso do nosso sofrimento e da nossa dor. Porque quando a gente sai daqui, a gente estava muito apego às coisas daqui e não estava preparado para dar um passo evolutivo, né? Para botar o pé num outro degrau. E por isso que a gente sofre. Então, nesse capítulo da moral estranha, ele é todo estranho, né? Ele é todo estranho. Então, quem não odeia seu pai e sua mãe, aí depois, né? Abandonar pai e mãe, que é aquilo que eu li antes. Uhum. Tem esse aqui que é mais estranho ainda, lê esse. Esse sim é Deixai estranho. aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos. Mas olha o que diz Jesus. Ele diz a um outro: segui-me. E ele lhe respondeu: Senhor, permiti-me ir antes enterrar meu pai. Jesus lhe respondeu: deixai aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos, mas por vós ide anunciar o reino de Deus. O Não, cara deve ter pensado, mas o que ele quer dizer? sim, Como assim? né, ele viu o cara, né? E de repente o cara estava todo atordoado, porque ele tinha perdido o pai dele, né? Porque o pai dele morreu. Aí Jesus diz assim para ele: siga-me. Né? Aí o cara diz: bah, não dá para te seguir agora porque né, meu pai morreu, eu tenho que enterrar Tem que ele. resolver isso aqui. Né? Aí Jesus disse: deixai os mortos o cuidado de enterrar os seus mortos. Quanto a ti, vai e prega a palavra. Seja útil. Claro que é radicalismo, mas Jesus precisava desse radicalismo para, quem sabe, um dia nós entendêssemos. E nem nesse radicalismo a gente não entende a profundidade do ensinamento. De um lado, sutileza, né? Porque é uma coisa muito sutil. E de um outro lado, é muito profundo, né? Ele é duro. Não tem como servir a dois senhores. Então ele diz assim: meu, o teu pai já morreu. Tu não vai fazer mais nada por ele. Toda aquela celebração. Se tu quisesse fazer alguma coisa por ele, tu deveria ter feito em vida. Por isso que tu é mais útil para a própria vida, né? Do que de repente tentar, né, fazer qualquer coisa de boa em cima de um morto que já não está mais aqui, né? Tipo, chorar no caixão. Sim. Só vai fazer mal para aquele que foi, né? É uma grande oportunidade Se arrepender no esclarecimento caixão pra daquilo todos. que tu não fez. Pá, mas por que não fizeram isso para mim quando eu estava ali, né? Então, e eu acho que continua, deve ter mais coisa Deve ter estranha. mais. Né? Então, ó, deixar os Conflitantes, mortos, né? o cuidado de... Bah, essa então é chocante. Essa é chocante. Não vim trazer a paz, mas a divisão. E ele diz, está lá em São Marcos isso aqui. Em vários, Marcos né? e Lucas, é. Marcos e Lucas. E é interessante nós ler isso aí, porque isso aí é do cara, né? Não é meu, nem teu, e nem de Paulo, e nem de João. Isso aí é de Jesus. Não penseis que eu vim trazer a paz sobre a terra. E o interessante, só cortando, né? E o interessante é que tem os espertos nesse planeta que dizem: não, isso aí foi os caras que inventaram. O ser humano que escreveu isso aí. Mas o dia que eu encontrar o ser humano que escreveu isso aqui desse jeito, eu vou cumprimentar ele. Porque é muito eu inteligente. estou fazendo esforço para me encontrar com Jesus. Mas se um dia me disserem: ó, foi o tal cara que escreveu,
eu vou chegar pro cara e dizer, pô, meu, tu foi bem, hein? Olha Mas o que aqui é Jesus que é, fala. olha o que Evangelho de São Mateus. Não É. penseis que eu vim trazer a paz sobre a terra. Ó, Eu não vim trazer a paz, mas a espada, porque eu vim separar o homem de seu pai, a filha da sua mãe e a nora da sua sogra. E o homem terá por inimigos os de sua casa. Continua em São Lucas. Eu vim lançar o fogo sobre a terra, e que desejo senão que ele se acenda. Eu devo ser batizado com um batismo, e quanto me sinto apressado que se cumpra. isso aqui é fantástico. O significado, né? Sim, sim. Eu vim lançar o fogo. O que é o fogo? É a divisão, né? É a divisão. E quanto quero que ele queime? Então, ele veio dar um start evolutivo, onde que não tem como servir a dois senhores. Ou tu atende a tua consciência, ou tu atende a matéria e os teus interesses. É essa divisão que ele prega. Por isso que ele não traz a paz. Porque tu está num ambiente dividido, né? Tu está num ambiente material. Tu precisa te posicionar, né? Tu tem que te posicionar. Agir. Exato. Então, eu não vim trazer a paz, eu vim trazer a divisão. Por quê? Porque se tu quer encontrar a paz, tu vai ter que largar essas coisas. Né? E aí ele diz... Agora ele vai mais fundo ainda. Sim, Né? e aí ele diz, e eu vim... Ah, sim. Eu devo ser batizado. Com o batismo. Sim, porque ele foi batizado com batismo onde ele foi o exemplo. E quanto quero que se cumpra. Então, quer dizer, não tem como nós dizermos, eu não sabia e tal, porque nós temos em Jesus o exemplo, o modelo. Então, tu não pode mais dizer, eu não sei, eu não sabia, eu Não dá não para vi. viver mais como antigamente. É isso aí. preguiça tua. É, É tá preguiça explicado. tua, porque está tudo explicado. Credes que eu vim trazer a paz sobre a terra? Não. Eu vos asseguro, mas ao contrário, a divisão. Porque de hoje em diante, se se encontram 5 pessoas numa casa, elas estarão divididas umas contra as outras. 3 contra 2, 2 contra 3. O pai estará em divisão com o seu filho, e o filho com seu pai, a mãe com a filha e a filha com a mãe, a sogra com a nora e a nora com a sogra. Isso está em São Lucas, capítulo 12. Olha que... Então ele vem bagunçar as famílias. Exato, olha que Jesus tá louco, cara. Né? Disseram que ele era bonitão mesmo. Né? E de repente, mas ele fala até dos velhos, então ele não quer só as mulheres, né? Nem o dinheiro. Velhos, novos, mulheres, homens. Ele veio para trazer problema Dividir. mesmo, né? Entre todos. Exato. Porque é a proposta, né? Sim. Proposta de transformação. E alguns pensam de um jeito, outros de outro, mas Exato. o conflito. É que tá lá no joio e no trigo, né? Deixam que cresçam Também. juntos, né? Porque nesses ambientes educativos, que é a humanidade, existem almas evoluídas, né? Existem almas mais evoluídas, existem almas respeitando primitivas, né? Uhum. Que continuam fazendo coisas que faziam há 10 mil anos atrás. Agindo da mesma forma. Tribos. E existem almas conectadas, né, com o alto, né, alienígenas. Alienígenas, né? Então nós estamos no meio de tudo isso. Então a separação ela vai acontecer de uma forma natural, porque vai ter aqueles que amam mais a matéria do que a Deus. Então o pai vai dizer, meu filho, larga disso. E Ouve aí, Jesus. E aí o cara vai dizer, não, eu quero isso para mim, eu quero isso para mim, Quero eu continuar. quero isso para mim. Né? Só que depois que ele come da árvore da vida, depois que ele se toca, que ele está nu, ele perde o paraíso, né? Ele perde esse tempo que ele estava e ele vai começar tudo de novo num outro tempo, né? Com mais dificuldade. Com mais dificuldades para que ele aprenda. Uhum. Tira daquele que tem 1 e dá para aquele que tem 10. Porque quem muito tem, muito terá. Bem-aventurados os mansos, Porque herdarão a terra. porque herdarão a terra. Isso aí. Agora os outros, Jesus dizia, né? É que Jesus naquele tempo ele tinha que ser radical. Ele dizia, atai-o, olha só, atai-o de pés e mãos e lançai-o nas trevas exteriores, onde haverá choro e ranger de dentes. Ele não fala de uma segunda morte, Uhum. né? De uma destruição
que tem gente que prega, Sofrimento. ele fala em tormento, Uhum. em tormento. Então, e hoje nós sabemos o que vai acontecer. Conosco, tudo escrito, né? a gente sabe o que vai acontecer com nós se a gente não levar adiante o evangelho de Jesus. Ou seja, tu vai criar um mundo separado, tu não vai estar conectado, e te digo mais, quando tu sair daqui, tu vai estar em tormentos. Vai dar problema. E atado de pés e mãos. Por que atado de pés e mãos? Porque materialmente tu não vai fazer mais nada. Mas tu vai continuar vivo. Tu vai estar tão chumbado que... Mas tu vai continuar vivo. Uhum. Atai-o de pés e mãos, lançai-o às trevas exteriores, onde haverá choro e ranger de dentes. Então, aí entra aquela outra parábola, né? Quando os caras foram lá, os vinheteiros homicidas, né? Os caras foram lá e não pagava aluguel, mandou o filho cobrar, mataram o filho. Jesus pede para o povo, tchê, e quando o Senhor voltar, o que tem que fazer com essa raça aí? E os caras dizem, matá-los miseravelmente e entregar a vinha a outros que paguem tributo do seu tempo. Aí Jesus diz, tá, mas vocês não leram as Escrituras? Que a pedra que o construtor rejeitou acabou por se tornar a cabeça do ângulo? Ou seja, que essa cachorrada... Esses ruinzão ali. Eles vão dar o start em outra jornada evolutiva. Que hoje aqui os bonitos que nem nós dizem, não, mas quem são os egípcios, quem são os incas? De onde é que vieram essa turma aí? As cabeças de ângulo. É aqueles ruins de outro tempo. Que vieram aí, trouxeram um avanço espetacular, vazaram, né? E nós estamos ali na peleia. Mas quem trouxe toda essa questão da escrita, toda essa evolução grandiosa, foram esses que comeram da árvore da vida, não fizeram a coisa certa, se sentiram nus e foram expulsos. Estavam em desajuste aonde viviam. Né? E o interessante, irmãos, é que não é a doutrina espírita. Os próprios espíritos, através desses 2 livros que tem em cima dessa mesa, explicam tudo isso. Bem-aventurados os que têm olhos de ver. É isso aí. Obrigado a todos por mais essa companhia nesse sábado e que a gente possa, sábado que vem, se reencontrar. E sugestões, mandem via Face, mandem pelos canais da Sociedade Espírita, para que a gente possa, de repente, dar algum retorno, né, inclusive, sugestão de abertura do Evangelho. Né? Muito obrigado.